Boa noite. Boa noite. No Geo Atualizando de hoje, vamos te deixar informado sobre os acontecimentos que abalaram o mundo nos últimos dias. E também vamos responder algumas dúvidas que todos temos sobre esses temas. Terremoto na Bolívia que foi sentido no Brasil. Por que isso aconteceu? Estados Unidos e aliados atacam a Síria. Qual o motivo dessa ação? Você vai descobrir no Geo Atualizando de hoje. Um terremoto que atingiu o sul da Bolívia por volta das 10h40 do dia 2 de abril foi sentido em cidades do Brasil pouco antes das 11. Há relatos de que o tremor foi sentido em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Prédios foram evacuados por precauções e não há registros de feridos no território local. Fique agora com mais informações com Marina Machado. Boa noite, Mayumi. Estamos aqui em São Paulo e, segundo o USGS, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto aconteceu às 9h40 no horário local e às 10h40 no horário de Brasília e teve epicentro no sul boliviano, a 13 quilômetros de uma localidade chamada Carandaiti, com uma profundidade de 557 quilômetros. O jornal El Deber informou que, pela força do abalo, ele foi sentido também em regiões mais ao norte do país, como Cochabamba. A região do epicentro é próxima ao norte paraguaio. No setor comercial do sul, no centro da capital, foram sentidos 3 abalos pequenos e um maior que durou mais de 5 segundos. O terremoto apontou magnitude de 6,6, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto teve magnitude de 6,8, porém não houve danos e nem feridos. São Paulo, em uma das casas que sentiram o terremoto, por volta das 11 horas. Os moradores contam que os lustres começaram a se mexer e o chão começou a tremer. E hoje vamos testar os seus conhecimentos sobre o terremoto que aconteceu lá na Bolívia. Agora eu pergunto para vocês: vocês acham que no Brasil tem terremotos? Tem. Chegou a hora de saber se isso é verdadeiro ou falso. Vamos lá. O Brasil está situado no centro da placa sul-americana, que atinge até 200 km de espessura. Os sismos nessa localidade raramente possuem magnitude e intensidade elevada. No entanto, existe a ocorrência de terremotos no território brasileiro, causados por desgastes da placa tectônica, promovendo possíveis falhas geológicas. Essas falhas, causadoras dos abalos sísmicos, estão presentes em todo o território nacional, proporcionando terremotos de pequena magnitude. Alguns deles são considerados imperceptíveis na superfície terrestre. Portanto, é verdadeiro, o Brasil tem sim terremotos. Espero que tenham gostado. Até a próxima com mais um Analisador de Notícias. Outra notícia abalou o mundo no mês de abril. Estados Unidos, França e Reino Unido atacaram a Síria. Foram atingidos centros de pesquisas e produção de armas químicas e armas biológicas. Vamos falar agora com a repórter Nina da Glória, que está no local, para sabermos mais informações. O que foi o ataque químico? De acordo com um grupo britânico de monitoramento do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, 86 pessoas, 27 delas eram crianças, morreram no incidente químico na província de Idlib. Tanto a OMS quanto a Caridade Médica Médicos Sem Fronteiras disseram que algumas das vítimas apresentavam sintomas consistentes de exposição a agentes que afetam o sistema nervoso. Questionado durante uma reunião com o rei Abdullah da Jordânia, na Casa Branca, sobre estar formulando uma nova política em relação ao país do Oriente Médio, o americano disse aos repórteres: "Vocês verão." O vice-presidente Mike Pence, por sua vez, disse que todas as opções sobre a Síria estão à mesa. Em entrevista à Fox News, ele acrescentou: "Os russos têm uma estreita aliança de trabalho com o regime de Assad na Síria. E chegou a hora de manterem a palavra sobre eliminar as armas químicas de modo que não ameacem as pessoas daquele país." Estados Unidos, França e Reino Unido atacaram estabelecimentos na Síria responsáveis pela fabricação de armas químicas.
Assim como foi há um ano, foi uma resposta ao ataque químico realizado no dia 7 de abril na cidade de Duma. Os Estados Unidos realizou seu primeiro ataque. 3 alvos na Síria foram atingidos: centros de pesquisa e produção de armas químicas e biológicas. A Rússia se pronunciou sobre os ataques. Eles foram uma agressão a um Estado soberano e irá convocar uma reunião com a ONU. A crise pode se identificar a algum soldado russo e no ano anterior, em 2017, Estados Unidos reagiu a um ataque químico atribuído ao regime de Assad, que deixou 86 mortos. Começou em 2011, dentro do contexto da Primavera Árabe, quando houve uma série de protestos contra o governo de Bashar al-Assad. A Guerra da Síria foi deflagrada quando um grupo de cidadãos se indignou com as denúncias de corrupção reveladas pelos Wikileaks. Em março de 2011, são realizados protestos ao sul da terra em favor da democracia. A população revoltou-se contra a prisão de adolescentes que escreveram palavras revolucionárias na parede de uma escola. Como resposta ao protesto, o governo ordenou às forças de segurança que abrissem fogo contra os manifestantes, causando várias mortes. A população revoltou-se contra a repressão e exigiu a renúncia do presidente Bashar al-Assad. A região do Oriente Médio e Norte da África era sacudida por uma onda de protestos contra o governo que ficavam conhecidas como Primavera Árabe. Em alguns casos, como a Líbia, o dirigente máximo do país foi afastado. Entretanto, o presidente sírio respondeu com violência e usou o exército para reprimir os manifestantes. Por sua vez, a oposição começa a se armar e lutar contra as forças de segurança. Brigadas formadas por rebeldes começaram a controlar cidades, campos e vilas, apoiadas por países ocidentais como Estados Unidos, França, Canadá, etc. Os dois lados do conflito começaram a impor o bloqueio de alimentos aos civis. Também é interrompido ou limitado o acesso de água. Por diversas vezes, as forças humanitárias são impedidas de entrar na zona de conflito. Além disso, o Estado Islâmico aproveita a fragilidade do país e se lança a conquistar cidades importantes no território sírio. Sobreviventes relatam que são impostos duros castigos para quem não aceita suas regras. Entre eles são espancamentos, estupros coletivos, execuções públicas e mutilações. A relação da Rússia com a Síria são relações diplomáticas, como até recentemente com a maioria dos países árabes. A Rússia desfruta de um relacionamento historicamente estável, forte e amigável. A Rússia tem apoiado a Síria desde o conflito de 2011, politicamente com ajuda militar e também diretamente com o envolvimento militar. Os interesses da Rússia em apoiar a Síria são a influência, as armas, a relevância internacional, as bases militares, o combate ao território e o mar. Mais um analisador de notícias. E o tema de hoje é: quantas pessoas você acha que morreram na Síria? Opção A, 200 mil mortos. Opção B, 353 mil mortos. Opção C, 511 mil mortos. Opção D, 822 mil mortos. Já tirou suas conclusões? Agora vamos conferir a resposta certa. O Observatório Sírio para Direitos Humanos, ONG, com sede no Reino Unido, disse que 511 mil pessoas já morreram na guerra civil na Síria, desde o início dos conflitos em 2011. Deste total, a organização afirmou que conseguiu identificar 350 mil vítimas. No restante dos casos, foi possível saber apenas que alguém foi morto, mas não foi possível descobrir o nome da pessoa. Senta lá, Cláudia, senta lá! Cheio de pipoca. Não houve dados nem feridos. Danos aos Mas não houve dados de feridos e nem 6.8. Mas não houve dados e nem feridos. Porém, não houve dados e nem feridos.
terremoto na Bolívia teve magnitude de 6,6, mas o Serviço Geológico informou. Coxambamba. Tá bom. Vai. Making off isso, hein? Vai. Segundo o Calma. Tá, acho que...